Olá, seja bem-vinda a esse canal. Gente, parece brincadeira, 43 bilhões de reais. Olha o que o deputado federal Pompeu de Matos fala sobre isso. 42 bilhões de reais era o valor aí estipulado para o pagamento do 14º salário dos aposentados e pensionistas. Dinheiro para isso tem. Olha só, deixa o Pompeu de Matos falar. E ainda tem mais. Ele fala sobre o aumento do salário, fala sobre a revisão dos aposentados e pensionistas, PEC, que já está em discussão, né? O mesmo Senado que falou que não tinha dinheiro na época, que na verdade sabia que tinha dinheiro, mas que não iria liberar dinheiro porque aposentado não precisa. Pois bem, aposentado não precisa mais 43 bilhões de reais do orçamento para o judiciário, para quinquênio. Que ironia, hein? Vamos acompanhar aqui comigo agora. Olha esse absurdo de grana aí que vai liberar para quem já tem muito. Deixa eu colocar minha vinheta aqui. Enquanto isso, vai se inscrevendo no canal, vai compartilhando, porque o Brasil precisa saber que dinheiro eu falei que tinha para pagar. Olha aí. Acompanha aí comigo após a vinheta. Olha só, está falando em PEC. Pedido de emenda à Constituição. Pagamento de 43 bilhões. Vão mudar a Constituição. Um pagamento que seria temporário aos aposentados e pensionistas. Seria um socorro, né, durante a pandemia. E lembrando que os aposentados até hoje sofrem os efeitos da pandemia. Lembramos que, na época da pandemia, abriu brecha até para imprimir dinheiro para pagar para quem estava desempregado. Ironia do destino, o Paulo Guedes anuncia em 2020 a todo brasileiro que o governo iria injetar 42 bilhões de reais de dinheiro limpo. Como? O governo ia pagar? Não. Seria a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. Aí nós ingressamos com um pedido de reparação por terem usado o dinheiro dos aposentados. Pois bem, fomos até Brasília, conseguimos, inclusive, a fonte de custeio para pagar o 14º salário. Mas, quando chegamos no Senado, uma certa senadora falou assim: eu não concordo de dar dinheiro para aposentado, porque ele já tem o deles lá garantido. Agora, juízes, promotores, essas pessoas que já ganham muito, agora querem quinquênio. Olha só. Pompeu de Matos vai explicar isso aqui agora, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Vamos lá. Me levantar contra a PEC que tramita no Senado, chamada PEC do quinquênio, que aumenta o salário de juízes e procuradores, ou seja, o salário do Poder Judiciário. Para vocês terem uma ideia, essa PEC poderá ter um impacto de 43 bilhões de reais exclusivamente para o Ministério Público e para o Judiciário. Ora, eu acho que tem um mal entendido aí. Eu não estou aqui questionando a necessária reestruturação do Judiciário, a melhora de salário do Ministério Público, enfim, dos servidores. No entanto, embora mereça reconhecimento pelos trabalhos prestados, nós devemos considerar, à luz das necessidades, outros setores fundamentais que estão fora disso. Por exemplo, o Judiciário decidiu, há poucos dias, que não cabe a revisão da vida toda da aposentadoria, porque daria um impacto de não sei quantos bilhões. Até é uma notícia falsa, que passaram, e não é do Judiciário, a notícia falsa, mas é da mídia, que seria um impacto de 400 bilhões, que não é verdade. Não é 2%, não é 3% disso. No entanto, passaram que o impacto seria tal e tamanho. Não é mais de 4, 5 bilhões. Aqui vai 40 para o Judiciário e não pode ter 4 para rever a vida toda,
para os aposentados que pagaram a aposentadoria, porque a aposentadoria tu não ganha, tu compra, paga antecipada, recebe depois. E aí ficam te tirando os pedaços. E esses aposentados que estão reivindicando a revisão da vida toda, é porque lá no passado, parte das contribuições da sua vida de trabalho não contabilizou na aposentadoria, e eles querem que seja contado. Se pagaram, vão receber. Se não pagaram, não tem, não recebe. Então por que não fazer a revisão da vida toda? No entanto, para o judiciário tem dinheiro. Agora, para pagar a revisão da vida toda, não tem. Para pagar o Bolsa Família, é uma miséria. Enfim, se nós formos olhar quantos setores que precisam de melhoria nos seus salários, e, no entanto, esta PEC do quinquênio vai colocar mais dinheiro nos salários já robusto do Poder Judiciário, que é o salário de maior média salarial, é exatamente do Judiciário. Então devemos questionar se realmente isso é sustentável. Se isso é importante, esta PEC, da maneira que está, por mim não passa. Não tem meu apoio. E eu respeito o Judiciário, eu tenho compreensão da importância do papel do Judiciário, mas desta maneira é inaceitável. Por isso eu peço aos nobres colegas parlamentares que reflitam sobre esse momento. É nosso dever garantir uma distribuição equitativa, justa, de recursos para os salários dos trabalhadores, público, privado, legislativo, executivo, judiciário, mas não pagar milhões para um, para outros, miséria. Daí a diferença inaceitável. Por isso, não contem comigo, não contem com meu apoio, que é muito dinheiro para poucos. É muito dinheiro para poucos. A discussão continua, gente. Continua. Essa é uma notícia aqui dessa semana que passou, mas só que volta à discussão. Olha aqui, isso aqui é da própria TV Senado, e eu quero que vocês acompanhassem um pouquinho sobre essa tramitação aqui dessa PEC aí que prevê quinquênio para juízes e promotores. Cara, já começou a discussão e amanhã começa mais uma discussão aí, a quarta discussão, e já segue aí para uma votação de 2 turnos, tanto no Senado, né, 2 turnos no Senado e também 2 turnos na Câmara. Olha aí, vamos lá. Pois é, a chamada PEC do quinquênio começa a ser debatida nesta terça-feira aqui no plenário do Senado. A proposta original é do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, e previa parcelas mensais de valorização por tempo de serviço para magistrados e integrantes do Ministério Público, então órgãos que possuem orçamento próprio. Mas a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um substitutivo do relator, senador Eduardo Gomes, estendendo o benefício para outras carreiras. Pela nova proposta, então, serão contemplados também advogados públicos da União, estados e municípios, defensores públicos, conselheiros e ministros do Tribunal de Contas da União e delegados da Polícia Federal que não exerçam advocacia particular. A parcela compensatória vai ficar fora do teto constitucional de remuneração do serviço público e prevê remuneração 5% da remuneração a cada 5 anos, podendo chegar até 35% do vencimento. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse em entrevista coletiva que não é o momento do Senado aprovar essa medida e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai conversar com os senadores e pedir sensibilidade do Senado. Para ser aprovada aqui no Senado, a PEC tem que ser discutida em 5 sessões, tem que passar por 5 sessões de discussão em primeiro turno e depois mais 3 sessões de discussão em segundo turno e ser aprovada em cada um dos turnos por 49 senadores, 3/5 da Casa. E depois passar por mais 2 sessões de votação também na Câmara dos Deputados. Agora a gente acompanha, né, Isa? Debatida nesta terça-feira aqui no plenário do Senado. A proposta... Então, pessoal, era o que faltava, né? Vocês acham que isso não vai passar? Por que tem tanta força uma classe com tanta... não se compara a classe do judiciário com a quantidade de aposentados e pensionistas. Mas como que o judiciário tem tanta força dentro do Congresso Nacional para aprovar algo que seja... contínuo, não
temporário como o 14º salário. Será que os aposentados merecem menos que o judiciário? Eu acredito que não. Dê a sua opinião, vamos continuar acompanhando. Amanhã tem mais votação, tem mais discussão. A gente vai trazer aqui na íntegra para você essa discussão. 43 bilhões vai passar na cara do povo, na cara dos aposentados, na cara dos pensionistas. Não, não passará. 43 bilhões, vamos reverter, já que já tem esse dinheiro, por que não paga o 14º salário? Vamos pegar esse dinheiro e pagar primeiro a quem o governo deve, que são os aposentados e pensionistas do INSS. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo, o melhor ainda está por vir, só está começando. Tchau, tchau.